O Senhor conduziu o seu povo na esperança, e o mar cobriu seus inimigos. Aleluia. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Meu querido irmão, minha querida irmã, o Senhor nos concede a graça de um novo dia, a graça de um recomeço. Nós estamos vivendo as alegrias da oitava pascal, as alegrias do Senhor ressuscitado, esse grande convite a recomeçarmos, que a gente possa acolher esse dia como esse convite ao recomeço, como esse convite à renovação, a viver aqui e agora esta vida nova que o Senhor deseja nos comunicar e quer que nós a vivamos plenamente. Vamos então nos dispor para esse momento orante, rezando a oração da coleta. Deus eterno e todo-poderoso, que nos destes o sacramento da Páscoa para reconciliar a humanidade na aliança convosco, concedei-nos realizar na vida o que na liturgia proclamamos. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus e convosco vive e reina na unidade do Espírito Santo por todos os séculos dos séculos. Amém. Meus irmãos, o texto que a liturgia hoje nos propõe para a meditação está em João, capítulo 21, versículos de 1 a 14. O Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Naquele tempo, Jesus apareceu de novo aos discípulos à beira do mar de Tiberíades. A aparição foi assim. Estavam juntos Simão Pedro, Tomé, chamado Dídimo, Natanael de Caná da Galileia, os filhos de Zebedeu e outros 2 discípulos de Jesus. Simão Pedro disse a eles: Eu vou pescar. Eles disseram: Também vamos contigo. Saíram e entraram na barca, mas não pescaram nada naquela noite. Já tinha amanhecido e Jesus estava de pé na margem. Mas os discípulos não sabiam que era Jesus. Então Jesus disse: Moços, tendes alguma coisa para comer? Responderam: Não. Jesus disse-lhes: Lançai a rede à direita da barca e achareis. Lançaram, pois, as redes e não conseguiram puxá-la para fora por causa da quantidade de peixes. Então o discípulo a quem Jesus amava disse a Pedro: É o Senhor. Simão Pedro, ouvindo dizer que era o Senhor, vestiu sua roupa, pois estava nu, e atirou-se ao mar. Os outros discípulos vieram com a barca, arrastando a rede com os peixes. Na verdade, não estavam longe da terra, mas somente a cerca de 100 metros. Logo que pisaram a terra, viram brasas acesas, com peixe em cima e pão. Jesus disse-lhes: Trazei alguns dos peixes que apanhastes. Então Simão Pedro subiu ao barco e arrastou a rede para a terra. Estava cheia de 153 grandes peixes. E apesar de tantos peixes, a rede não se rompeu. Jesus disse-lhes: Vinde comer. Nenhum dos discípulos se atrevia a perguntar quem era ele, pois sabiam que era o Senhor. Jesus aproximou-se, tomou o pão e distribuiu por eles, e fez a mesma coisa com o peixe. Esta foi a 3ª vez que Jesus, ressuscitado dos mortos, apareceu aos discípulos. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Amados irmãos e irmãs, ao longo dessa semana nós estamos escutando a proclamação dos relatos pascais. Através de muitas imagens, os evangelistas tentam traduzir essa experiência sobrenatural que foi a experiência do Senhor ressuscitado. Como eu disse já essa semana, a ressurreição não é um acontecimento jornalístico, onde ali se colocam todas as descrições de como que o fato aconteceu. O fato é que o Senhor ressuscitou, mas era difícil para os discípulos traduzirem essa experiência numa linguagem que pudesse ser compreendida. Então, nós vemos que ao longo de um período, Jesus ainda continuou aparecendo aos seus discípulos, justamente para lhes fazer ver que ele estava vivo, para lhes despertar a fé
na certeza de que ele não está no reino dos mortos, mas vivo junto do Pai. E para que eles também fossem confirmados na fé. Porque após aquela experiência traumática, era preciso que seus corações fossem curados. Então Jesus lhes aparece pacientemente, lhes doa o seu Espírito Santo, para que o Espírito conduza os discípulos a toda a verdade. Então hoje nós vemos algumas dessas aparições do Senhor ressuscitado. Ele aparece aos seus discípulos quando eles estão pescando. Os discípulos, após o acontecido em Jerusalém, voltam para a Galiléia. A maioria deles era da Galiléia. Lá eles buscam retomar a vida de antes, já não tem mais a presença física do Senhor. Então eles voltam à pesca. Mas acontece que eles vão à pesca, mas nada pescam, né? Não aparece nenhum peixe, depois de terem lançado a rede durante toda a noite. É então que Jesus, que tem uma aparência nova, porque agora ele possui um corpo glorioso, aparece na margem e pergunta aos discípulos se eles têm alguma coisa para comer. E os discípulos lhe dão um não seco, seja, passaram a noite toda pescando e ainda alguém lhes pergunta se pescaram alguma coisa. Jesus então lhes convida a lançar a rede novamente, desta vez do outro lado, e diz então que eles recolheram a rede abarrotada. Então, diante desse fato extraordinário, eles logo intuem, só pode ser o Senhor, só pode ser o Senhor ressuscitado que está na margem. Eles então com muita dificuldade, arrastam os peixes, a rede abarrotada de peixes para a praia, e ao chegar na praia, o Senhor prepara para eles um banquete. O Senhor os espera com o pão e com o peixe assados, né? E distribui o pão para os discípulos e parte o pão com os discípulos. Podemos ver aí um símbolo da Eucaristia, porque desde os inícios a Eucaristia foi para os discípulos, e é para nós hoje também, o lugar onde o Senhor ressuscitado se torna presente, onde Ele continua se doando a nós, onde Ele continua nos fortalecendo. Então, a Eucaristia é o lugar onde nós podemos encontrar o Senhor. Ele não mais pode ser encontrado fisicamente, mas Ele está presente no seu corpo, doado a nós. Nós vemos então que os discípulos, pouco a pouco, foram se abrindo a esta boa notícia, foram se abrindo à fé na ressurreição, naquilo que aconteceu com o Senhor. Mas esse texto de hoje é símbolo também da missão da igreja, porque a igreja tem a missão de lançar as redes nos mares deste mundo, mas ela só pode obter êxito nessa pesca se ela estiver unida a Cristo, se ela estiver fundamentada em Cristo, se Cristo realmente estiver na barca. A barca, desde sempre, é o símbolo da igreja. Assim também conosco, meus irmãos, nós só podemos, nós que somos filhos da igreja, nós que somos os discípulos que hoje lançamos as redes, só podemos chegar ao coração dos nossos irmãos se antes fizemos a experiência com o Senhor. Se antes nós nos deixamos ser encontrados pelo Senhor, se antes Ele tocou na nossa vida e nos transformou, aí sim nós teremos algo verdadeiro, genuíno, para partilhar com os nossos irmãos e irmãs. Então, que sejamos hoje aqueles que lançam as redes neste mundo para atrair a Jesus muitos outros irmãos e irmãs, para que descubram a beleza e a alegria que é segui-lo e tê-lo como centro da nossa vida. Deus abençoe você e você viva uma alegre sexta-feira, celebrando as alegrias da Páscoa de Jesus.